Que agora eu vou falar com o José Hugo Moreira, que é o presidente do Elefante da Noroeste Linense. Presidente Zé Hugo, como é que vai o senhor? É o Milton Neves, bom dia. Bom dia, Milton. Como vai? É um prazer falar com você, cara. Tudo bem? Prazer é tudo meu, é um prazer falar com o senhor. Viva Lins, a terra do meu amigo Clodoaldo Patti, que é assessor... Muito amigo. Você conhece o Clodoaldo Patti? Claro. É um grande torcedor do Elefante, um grande amigo nosso. Ele é assessor também do João Dória e fiel escudeiro de Sergei Cobra Arbex, grande jurista brasileiro. Presidente Zé Hugo Moreira, o Brasil inteiro tá metendo o pau no senhor por causa do mando do jogo do Linense, inclusive eu, presidente. E agora? Olha, Milton, eu acho que quem está... Desculpa se você também está nesse grupo, mas quem está metendo tanto o pau assim, vai se assemelhar ao seu comentário agora há pouco, que eu concordo muito com ele, que não conhece Brecht, nem Piquet, nem Ivomec. Porque não pode conhecer Lins, a realidade do Linense, as pessoas que trabalham no Linense, o esforço que a gente faz lá, e mais do que isso, a nossa impossibilidade de jogar no nosso estádio. E então eu acho que eu estou respeitando a opinião lógica de todo mundo que trabalha aqui, é um consenso de todos que trabalham no Linense, foi muito debatido com todos. E eu continuo dizendo que foi a melhor opção que o Linense tinha. Quanto é que São Paulo vai pagar para o Linense? Absolutamente nada. Mais um desconhecimento. Quando alguém fala a palavra de venda, não teve absolutamente nenhum processo de venda ou de compra de nada. Quando existe alguma compra de um jogo, eu já ouvi isso quando um empresário compra um jogo para levar para um outro lugar, ele fica com a bilheteria para ele e garante um valor fixo para o clube. O que aconteceu foi só que na impossibilidade da gente jogar em Lins, em todas as outras hipóteses de qualquer outra cidade do interior, e na nossa incapacidade de organizar um jogo sozinhos no Pacaembu em 24 horas, nós decidimos com o São Paulo que nós vamos dividir a renda dos dois jogos. Não tem pagamento para ninguém. Qual é a cidade mais próxima de Lins aí que tem um estádio em condições que o senhor cogitou inicialmente? Nós chegou a pensar em Mirassol. Mirassol ontem jogou e não tem. Jogamos em Araraquara já na fase de grupos contra o Palmeiras. O ano passado nós jogamos em São José do Rio Preto, esse ano está com problema no gramado. Esse ano, na fase de grupos, a gente jogou contra o contra o Palmeiras em Araraquara. E nós tivemos aproximadamente 120, 140 torcedores do Linense no campo. Tivemos um mau resultado, não tem ganho nenhum. A gente acabou não vendo ganho nenhum, né, de levar para uma cidade que não é a nossa, num estádio que não é o nosso, que vai ter mais torcedores do São Paulo também. E a gente não teria um ganho que o Linense... E porque eu acho hipocrisia, o cinismo, eu falar que eu não tenho que me preocupar com a parte financeira do clube. O clube não tem calendário no segundo semestre. Eu continuo com a estrutura, com o CT para cuidar, com funcionários para pagar salário. E o clube com receita praticamente zero. É uma oportunidade de uma grande campanha que a gente fez, a melhor da história do clube. Primeira vez entre os 8 do Campeonato Paulista, pelo 8º ano seguido na elite do Paulistão. Uma cidade com 75 mil habitantes, 450 quilômetros de São Paulo, quase zero de apoio financeiro. E com os resultados que a gente tem obtido, eu acho que, dentre vários erros que a gente pode cometer, eu me dou o direito de achar que a gente tem acertado um pouco mais. Presidente Zé Hugo Moreira, o que a cidade achou disso? Não existe nada, né, no mundo que a gente faça que agrade 100% de um lado ou que desagrade 100% também, Milton. Existe muita gente contra e muita gente a favor. O que me traz o conforto é que as pessoas a favor são todas aquelas que eu vejo toda hora no estádio, que conhecem o clube, que conhecem a realidade, que torcem de verdade para o clube. E as maiores críticas que eu vejo são aqueles que nunca foram ao estádio, que estão descontentes porque o São Paulo não vai até Lins. E eles estão descontentes sem nem saber que não podia ter o São Paulo em Lins, mesmo que eu quisesse. Então, a grande diferença que eu me vejo nessa divisão de opiniões é que quase que a totalidade das pessoas envolvidas com o clube, conhecedores dos nossos problemas e das nossas realidades, eu tenho tido total apoio de todos eles desde o início na tomada de decisão. Faria de novo, Milton, sinceramente. Ô, presidente, e na sua casa, a sua esposa e seus filhos, o que acharam disso? Estão preocupados? O que os amigos estão falando para ela, para os seus filhos?
Não, minha esposa me apoia totalmente no Linense. Ela tem inclusive um programa dela de arrecadação de alimentos em todos os jogos que o Linense faz em Lins. Ela vai para a porta do estádio 2 horas antes com algumas amigas voluntárias para arrecadação de alimentos e distribuição nas entidades próprias da cidade. Isso desde o meu primeiro mandato, em 2014, desses 4 anos que eu tive à frente do clube, ela fez isso tudo. Claro que sente um pouco mais do que eu, porque ela sabe a briga que a gente faz, ela sabe o quanto a gente se dedica ao clube. Eu trabalho há 4 anos no clube, o presidente do clube não tem salário, não tem ganho, não tem reembolso de nada, e eu me dedico muito a isso, e com o maior prazer, e não tenho nenhum sacrifício com relação a isso. Então, ela se sente um pouco mais atingida com algumas coisas que ela sabe que são absurdas, que são ridículas. Mas eu tento mostrar para ela e para minhas filhas que você nunca vai conseguir agradar todos. Se quisesse ser poupado de críticas, a gente tem que ficar em casa, não fazer nada e ser só um medíocre. Ô, presidente, eu confesso que não conhecia o senhor de nome também, né? José Hugo Moreira, mas hoje o senhor ficou famoso, conhecido, então eu queria que o senhor dissesse, por favor, qual que é a sua idade e qual que é a sua profissão. Eu sou administrador de empresas, tenho 52 anos. Pois não. Agora, eu fiz um editorial que está no Agora São Paulo, eu li aqui na abertura do programa também, também criticando o Linense, mas estou ouvindo o senhor, então eu ouvi os dois lados, né? Mas não dava para ter jogado no Pacaembu? Dava. Quando eu cheguei na Federação Paulista, na quinta-feira, às 11 horas da manhã, a reunião começou às 11h30, foi porque na quarta-feira, à meia-noite, que a gente ficou sabendo que o mando do primeiro jogo seria nosso, porque nós disputávamos a liderança do grupo com o São Paulo até o final da rodada. Então nós chegamos, meia-noite terminou o jogo na quarta-feira, em Itaquera com o Corinthians, e às 11h30 da manhã eu cheguei na Federação Paulista para resolver isso. Falei sobre o Pacaembu, o presidente Reinaldo tentou até me ajudar e colocar em contato com algumas pessoas para saber custo, condições, possibilidades de confecção de ingressos, segurança, médicos, aluguel de estádio. E o Linense nunca fez um jogo no Pacaembu, ele administrando e ele montando toda a estrutura do jogo. Eu teria 24 horas aproximadamente para resolver tudo isso. Agora, e quando chegou o São Paulo, na presença do presidente Reinaldo, fez a proposta, todos acharam lógica, e eu, sinceramente, eu não vejo que eu estou tirando o São Paulo de algum benefício do São Paulo, já entre Pacaembu ou Morumbi, sendo que o Pacaembu é até um estádio um pouco mais fechado, com uma pressão maior da torcida do que o Morumbi. Sinceramente, foi a opinião minha e de todo mundo da diretoria. Ô, presidente, José Hugo Moreira, quanto é que o senhor espera de 50% da arrecadação dos 2 jogos para os cofres difíceis do Linense e de qualquer heróico time do interior? É difícil prever, né? Eu tentei pegar o borderô, o São Paulo, perguntando como que ele pensaria, porque eu tentei também tentar projetar um ganho no Pacaembu ou qualquer outro lugar. É muito difícil falar, vai depender do interesse da torcida, se a gente conseguir colocar. Não é um jogo Corinthians e São Paulo que colocou 50 mil. Então nós tomamos como base o jogo do São Paulo com o Mirassol. A gente talvez consiga um valor que vai cobrir uma folha de pagamento do Linense com uma renda como essa. A gente não pode desprezar uma coisa como essa, Daniel. Agora, presidente Zé Hugo Moreira, é claro que o São Paulo, ainda mais jogando 2 em casa, o São Paulo é favorito, mas o time do São Paulo é muito ruim. E o time do Linense não é a 8ª maravilha do mundo, é um time certinho. Numa dessa aí, o Linense elimina o São Paulo nos 2 jogos aqui no Morumbi, pode ser nos pênaltis, no segundo jogo, etc. e tal. Aí o senhor vai para a semifinal contra um grande. O senhor de novo vai jogar 2 vezes na casa do grande? Eu vou avaliar novamente o que acontece, quais são as possibilidades. Quero lembrar que eu continuo impossibilitado de fazer o jogo em Lins. Se não aparecer nenhuma... Depende de quem é o adversário, depende do tempo que a gente tenha para planejar, e até da gente avaliar tecnicamente. Vamos fazer uma suposição que a gente passe pelo São Paulo no Morumbi e enfrente o Corinthians. Minhas 2 possibilidades são jogar contra o Corinthians em Itaquera ou no Pacaembu. Existe alguma diferença na parte técnica de pressão? Eu estou tirando o Corinthians da casa dele e colocar no Pacaembu? Então, ou vale a pena eu pegar o Corinthians e levar para Mirassol, Marília, né? Longe da torcida, fora do nosso estádio, com pouca gente, com menos segurança.
É uma coisa que a gente vai decidir, eu vou decidir novamente com... E vou ter o maior prazer do mundo de ter esse problema, porque vai ter sido um grande feito, já é um grande feito do Fluminense chegar entre os 8, com a 6ª melhor campanha do Campeonato Paulista. Realmente não é uma 6ª maravilha do mundo o time do Fluminense, mas nesse campeonato, com todas as nossas dificuldades e problemas, foi a 6ª maravilha do campeonato até agora. Não, vocês estão de parabéns, sem dúvida alguma, porque, olha, eu cultuo muito a memória do futebol e eu nunca vou me esquecer de Joaquim da Rocha Brits, da Portuguesa Santista, Romeu Ítalo Ripoli, do 15 Piracicaba, o Birigui, querido Birigui, entendeu? Birigui de São José do Rio Preto, entendeu? Humberto da Bronzo, do 15 de Piracicaba. Esses caras eram, sabe, amantes da cidade. Igual o nosso glorioso Vicente Mateus amava o Corinthians, tirava dinheiro do bolso e tal, e da pedreira para pôr no Corinthians e nunca roubou um centavo. Esses que eu citei, mais uns 1000 lá do Comercial, do Botafogo, do Guarani, da Ponte Preta, esse pessoal sempre lutou pelo time da cidade, como o senhor está fazendo. Porque eu tenho a impressão que o senhor é de Lins mesmo, né? E você está defendendo a tua cidade, e ser presidente de time do interior é dureza, viu, presidente? Moleza é ser presidente de time grande do Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. Verdade, Milton. É verdade, sim. E não é uma luta minha só, não. É uma luta. O Fluminense consegue chegar pela primeira vez nessa situação. E é um trabalho que começou desde a retomada, da levantada do time, nas gestões anteriores, com os presidentes anteriores, que a gente vem trabalhando na mesma linha e seguindo a linha que foi deixada por eles. E a gente estou chegando ao final do meu mandato, eu deixo a presidência do clube agora no 2º semestre. E contente, porque eu tenho dito assim, sabe, com todas as críticas positivas e negativas que têm acontecido, eu tenho que colocar no papel que o Fluminense, nas suas dificuldades, nós fomos campeões da Copa Paulista em 2015. Pela primeira vez na história, em 2016, jogamos 2 competições de calendário nacional, a Copa do Brasil e a Série B. Agora, em 2017, pela primeira vez na história, chegamos entre os 8 finalistas do Paulista, garantindo pelo 8º ano consecutivo a primeira divisão, deixando o time o ano que vem na Série B novamente, e com contas em ordem, tudo em dia, e vamos deixar ainda melhor, uma situação ainda melhor o clube. Presidente, eu sento com o nosso grupo, né, e acho que a gente tem acertado um pouco mais do que errado. Presidente Zé Hugo Moreira, o senhor não era uma figura conhecida, né? Era um lutador anônimo aí do futebol do interior. E de repente, nesta semana, nossa, o que você falou do senhor e está se falando, tanto é que o senhor está falando aqui na Rádio Bandeirantes para nossa satisfação. Como é que foram suas últimas noites? Que o senhor ficou assim meio que acuado, como se tivesse cometido realmente um crime e tal, tua família ficou preocupada. Como é que foram os seus últimos dias, suas últimas noites? Não, de jeito nenhum. Eu estou junto com o elenco desde sexta-feira. Eu estive com eles no jogo contra o Corinthians. Na sexta-feira já fui a Sorocaba, onde estavam alojados no CT do Atlético Sorocaba. Fiquei lá na sexta, vim com eles para São Paulo ontem. Eu estou cercado com a minha família, com os profissionais do Fluminense, que estão trabalhando com o mesmo objetivo, que têm a mesma opinião, que estão focados, e recebendo muito apoio dos amigos e dos conhecedores do clube. Tem meia dúzia de pessoas que eu respeito muito, alguns, como opinião sua, por exemplo, que é uma pessoa que eu respeito profundamente, e principalmente pela maneira como faz a colocação das suas opiniões, mas existem outras pessoas que precisam buscar só audiência, só polêmica, e com isso falam coisas que não tem o menor conhecimento, é capaz de não saber onde é Lins, não sabe. Eu gostaria de perguntar para as pessoas onde é Lins, como chama o estádio, quantos sócios torcedores nós temos, qual foi o nosso público médio esse ano, o bordeiro foi positivo ou negativo, quantos funcionários o clube tem. As pessoas, muitas delas não sabem nem onde é a cidade. Então, sinceramente, eu continuo preocupado e muito preocupado com o nosso grupo, com os funcionários, os colaboradores do Fluminense, e claro, focado no jogo contra o São Paulo, que a nossa intenção é fazer bom jogo. Se der espaço, a gente passa pelo São Paulo. Então, presidente, fique à vontade, por favor, para o Brasil todo, para o mundo. Diga aí quantos sócios torcedores o senhor tem, onde fica Lins, por favor, porque tem aquela brincadeira, né, que Lins é lugar incerto e não sabido, né? É uma cidade maravilhosa. E eu gostaria que o senhor dissesse quais são os patrocinadores, fique à vontade, da sua camisa. Então, a gente é uma cidade do Noroeste, a 440 quilômetros aproximadamente de São Paulo. São 70 mil habitantes, 75 aproximadamente. O clube esse ano conseguiu fazer venda do passaporte, que transformou esse ano no sócio torcedor de aproximadamente 500
500 ingressos foram vendidos, um público médio de 1.300 pessoas, com bordelos zerados na sua grande maioria. E quem patrocina a sua camisa tradicionalíssima? Hoje o patrocínio master é da Neodrop, é uma empresa química de produtos químicos da cidade de Lins, de propriedade do antigo presidente, o que mostra de novo o comprometimento que esse grupo tem com o clube. O Rogério Câmara é um dos proprietários da empresa, que é a patrocinadora master nossa da cidade. Temos também o apoio da Unimed, da Cristalins, Unimed de Lins, Cristalins, água também da cidade de Lins, da Refrigerantes Conte, hoje do empréstimos.com.br, EGAT Engenharia, também de Lins, e Terry Restaurantes, também de Lins, propriedade de um dos vice-presidentes. Esses são nossos colaboradores e patrocinadores hoje. Mas não cabe todo mundo na camisa. Cabe. São valores bem menores do que a gente está acostumado a ouvir. Hoje nós temos aí uma manga, só para ter uma ideia, uma manga da Unimed, uma manga é feita para Cristalins, a Master é para Neodrop, abaixo dele, na camisa na frente, aí empréstimos entrou, no pontual, num novo parceiro nosso, e atrás, na camisa, nós temos acima do número a Conte, embaixo do número a EGAT Engenharia e na bermuda o Hotel. Olha, presidente, o senhor sabe que eu sou contra a propaganda, né? Eu não faço merchandising no rádio nem na televisão, mas o senhor mandando uma camisa para mim, eu vou mostrar frente e verso aqui no terceiro tempo da Band. E sobre a sua camisa, eu falei isso também no meu editorial. Eu citei até o Frangão, porque muita gente nem sabe quem foi Frangão. Grande Frangão que está no céu, o zagueiraço do Clube Atlético Linense, o Elefante da Noroeste. Essa camisa, porque todo mundo... tem time alviverde que fica preto, tem time que é alvinegro que fica vermelho. Eles mexeram em tudo quanto é camisa no futebol do Brasil e do mundo. Agora o Linense manteve o seu layout. A camisa não mudou muito não, viu? Camisa desde os tempos do Frangão é quase a mesma. A torcida é muito rigorosa com relação a isso. Nós estamos fazendo alguns jogos comemorativos, como por exemplo em outubro da mulher, né? No mês da mulher, no combate ao câncer de seio de 2015, a gente jogou um jogo de rosa. Foi bom, bacana, mas a torcida realmente é muito exigente com relação à tradição da camisa. A gente também gosta e tem mantido essa tradição, Milton. Quanto à relação à sua camisa, vai ser um prazer, eu vou mandar, vai ter sim, e vai ser um prazer ter que você recebeu uma camisa da gente. Pois não, o Frank Forte está do meu lado aqui, ele que contatou o senhor, ele falou assim, vou ligar pro presidente do Linense. Ih, não vai atender, o cara não vai atender, estão metendo o pau no cara. Eu também fiz um editorial no Agora São Paulo e hoje aqui criticando o Linense. Tá aí o Zé Hugo Moreira, seu entrevistado, parabéns, gigante Frank Forte. Parabéns pro presidente, né, que em nenhum momento se furtou a falar sobre o assunto. Eu estive lá na federação, conversamos, né, en passant, né, presidente, junto com outros jornalistas lá a respeito do assunto na quinta-feira. Agora, o presidente, qual que é a situação do Gilbertão? O Linense chegou a mandar, aliás, ensina seus pares lá da federação, que tá todo mundo chamando o Clube Atlético Linense de Alinense, tá bom? Inclusive o presidente da federação. Fala pra eles que é o Linense, Clube Atlético Linense. O Linense mandou jogos lá no Gilbertão ao longo do Paulistão, né? O estádio estava reformando no começo do campeonato, mas nós tivemos alguns jogos lá, né, presidente? Não, mas assim, desde 2016, sabe? Desde 2016, a gente não tem a capacidade mínima exigida pela federação. E somos obrigados a fazer o aumento de arquibancadas de lugares para chegar a 10 mil. Nós conseguimos terminar a reforma em trocas total do gramado, mas a gente não conseguiu ainda complementar a capacidade do estádio. Então, desde 2016, no Paulista 2016, para ter o estádio liberado, eu assumi um compromisso da Federação Paulista, com o Ministério Público, de não receber os grandes em Lins devido à capacidade, falta de capacidade, obras do estádio e, portanto, uma infraestrutura incapaz de garantir uma segurança em um jogo de grande importância. Eu assumi esse compromisso e tenho feito isso. Em 2016, jogamos contra o São Paulo em Rio Preto e agora, esse ano, contra o Palmeiras em Araraquara. Então, a situação continua a mesma, a gente vem brigando, é um estádio municipal, é uma prefeitura que tem dificuldades, nós estamos tentando achar soluções para fazer essa construção. Encontramos em conjunto a solução para a reforma do gramado, que ficou muito bom, e nós vamos achar a solução também, de preferência no ano que vem, temos condições de voltar a ter os grandes jogos em Lins. E eu citei en passant aqui o nome de presidentes, lutadores dos times do interior, e o pessoal está reclamando aqui, pô, mas você não falou desse, falou daquele. Eu citei os 4 ou 5 que eu lembrei, mas é claro,
Temos que lembrar aqui do Aldo Comito da Ferroviária de Araraquara. O Aldo Comito, que um dia ofereceram um jogador para ele, chamado Eusébio. Quando o Bauer, o gigante do Maracanã, Rui Bauer Noronha do São Paulo, Bauer era técnico da Ferroviária, a Ferroviária foi jogar lá na África e tinha um jogador lá que estavam falando que era bom de bola, um tal Eusébio. Ofereceram o Eusébio para a Ferroviária por $2.000 e o Aldo Comito não contratou, mas ele era realmente uma figura marcante, foi na história da Ferroviária. O Beto Zini, que inclusive colocou Oliveira Andrade como assessor de imprensa do Guarani, porque o Oliveira Andrade sempre foi bugrino. O Beto Zini marcou época no Guarani Futebol Clube de Campinas também. Faustino Jarruge, lá do Botafogo de Ribeirão Preto. Pedro Pavão, do Marília Atlético Clube. Osmar Santos, torcedor do Marília, começou explodindo o rádio lá em Marília. O Osmar metia o pau no Pedro Pavão. Falei no telefone outro dia com ele. Ele falou, muito obrigado, você lembrar que eu existo e tal. Pedro Pavão, se não me engano, foi até deputado. Aproveitar o sobrenome aí, o José Mário Pavan, né? Pavan, lutador de Araras também. Parabéns pra ele. Entendeu? Então tivemos sempre nomes muito importantes na luta do futebol no interior. Porque é difícil, né, presidente? Porque mais de 40 times fecharam as portas. Até o 15 de Jaú. A Prudentina, minha querida Prudentina. O próprio União São João de Araras. Então, é duro demais, né? Você tem que pagar com tempo. Por isso que eu defendo que presidente de clube, de pequeno, médio ou grande, devia ter salário. Igual um executivo de multinacional, de empresa nacional. Se o cara não funcionar, ele é demitido, ele vai embora, é transferido. Entendeu? O time de futebol tinha que ser assim também. O presidente tinha que ser remunerado. Como o São Paulo engatou aí uma novidade dessa com o filho do Sócrates. Entendeu? Ele era remunerado, nada mais justo, porque o cara fica o dia inteiro trabalhando pro clube em troca de nada, entendeu? Então, como é que o senhor vê isso e o senhor, entre aspas, está perdendo dinheiro? Não deixa de ser verdade, porque nós temos algumas premissas aqui no clube, onde para ser diretor, para ser presidente do clube, não pode se envolver com política, e o presidente realmente não é remunerado. Eu não só não sou remunerado, como nunca pedi um reembolso de viagem, de gasolina, de hotel, ou de qualquer tipo de pedágio, qualquer tipo de coisa, por qualquer reunião que eu tenha ido, seja na Federação Paulista, seja em algum jogo, ou fazer qualquer coisa para o clube. Não tenho essa conta, eu tenho prazer em fazer, eu me divirto com isso. Evidente que eu não me comparo, não tenho a pretensão de me comparar com esses grandes dirigentes que você citou agora há pouco, mas a gente tem a pretensão de fazer um clube diferente. Eu acho que a gente vem conseguindo isso. Eu estou continuando um trabalho que veio das diretorias anteriores e, sinceramente, eu acho que a gente tem tido sucesso com isso. E, como o ser humano tem algumas características que não são tão apreciáveis, talvez até esse sucesso e essas conquistas nossas tenham gerado um pouquinho mais de crítica do que o comum, né? O presidente Zé Hugo Moreira, para encerrar e colocando a bola para rolar, escalhe o teu time do goleiro ao ponto esquerda, como a gente falava antigamente. O teu técnico, eu devia saber, mas não sei. Quem que é o técnico do Linense? Você deveria saber, mano. Márcio Fernandes. Me fugiu. Márcio Fernandes. Ponto esquerda. Desculpa, eu não vou aguentar não falar. As críticas que a gente tem sofrendo é exatamente isso. É de quem não sabe quem é o técnico. Então, me fugiu aqui. O Márcio Fernandes, já entrevistei o Márcio Fernandes, eu já entrevistei no rádio, na televisão, umas 2.000 vezes. Entendeu? O jogador do Santos. Então vamos ao goleiro ao ponto esquerdo aí. Como é que o Elefante da Noroeste joga hoje? Ele ainda tem uma dúvida no time, que eu deve resolver agora na pré-eleição, antes do jogo. Mas deve estar com o mesmo time que vem jogando nos últimos jogos, com o Vitor, o Bruno Moura, Kaique, Lobão e Carleto, o Zé Antônio, Pio, Thiago Humberto e Diego Felipe, com o Thiago Santos e Gabrielzinho. Ô presidente, uma curiosidade, a situação do Carleto, foi o clube que deu uma força para ele, para ajudar, ou não? Ele teve que se virar mesmo para poder continuar atuando? Não, ele não tinha condição, Frank, ele não tinha condição de cumprir com a determinação judicial, era um valor alto, e independente da a conversa que eu tive com ele, avaliando que ele errou na condução, o que é do ser humano, ele errou na condução no passado, de ter deixado uma dívida dessa com o filho dele de pensão alimentícia chegar no valor que chegou, ele não tinha condições de pagar a guia judicial e estava com a prisão decretada. Então o clube arcou, o clube pagou a guia completamente
e vamos fazer algum acordo com ele aqui com o tempo que ele possa ressarcir o clube. Então, parabéns para o senhor e para o clube, viu? Porque eu duvido que o Carleto já passou por tantos clubes aí, clubes grandes, eu não sei se todos teriam a mesma iniciativa, teriam esse discernimento de auxiliar o Carleto nessa questão. E só uma dúvida que me surgiu, os clubes do interior, eles têm como, até uma pergunta que o Alex, nosso companheiro aqui da Band, me faz aqui, os clubes têm como gerir renda através de medidas alternativas, como por exemplo, lá no Gilbertão, não dá para fazer um show lá, porque vai estragar tudo o gramado do estádio, não tem infraestrutura necessária, por exemplo, para ter dividendos aí de formas alternativas, né, presidente? É verdade, e nem estrutura física para isso. Aí, além do que a gente lutou um absurdo para conseguir ter um gramado no padrão exigido, e a gente não tem estrutura para fazer alguma coisa alternativa no estádio. A gente está tentando algumas coisas, estamos tentando alguns contatos, tentamos algumas vezes sócio-torcedor, aumento de sócio-torcedor, não tivemos sucesso. É uma luta mês a mês, ano a ano, mas a gente tem conseguido. É um clube que não tem dívidas, é um clube que não tem inserções negativas, com todos em dia, salário de dia com jogadores, com comissão técnica, com funcionários. É um segundo semestre sempre mais difícil, a gente às vezes tem que renegociar algumas coisas, mas temos conseguido controlar a situação, sim. Ô, presidente, quem que jogava no interior de São Paulo com Herrera, Rui e Noca, Geraldo Frangão e Fuad, Alfredinho, Américo Murolo, Washington Próspero e Alemãozinho? Infelizmente eu não vi, mas eu sei que é o Linense, Américo Murolo, infelizmente faleceu há pouco tempo, mas esse é um dos grandes times que o Linense já formou. Eu sou fã de jogador que tem apelido, viu? O Fluminense teve um back chamado Frangão, rapaz do céu. Frangão hoje é o Blesser da nossa Aurora, mas o Frangão morreu e esse nome sempre me chamou a atenção, porque o jogador precisa ter apelido, porque hoje nós temos, todo mundo chama Thiago não sei o quê, Felipe não sei o quê, e Gabriel não sei o quê. Tem que voltar o apelido ao futebol brasileiro. Ô, presidente, então é isso aí, e o Oliveira Andrade tá dando uma informação aqui que o Linense é chamado de o Elefante do Noroeste porque tinha um circo um dia aí em Lins, aí o time ganhou ingresso, foi todo mundo assistir lá. E que um elefante fugiu da jaula, pisou no pé do goleiro e quebrou o pé do goleiro, virou... É verdade isso que o Oliveira Andrade tá contando? Não, existem várias lendas sobre isso, cada um conta uma história diferente, são tantas as histórias que dão como surgiu esse nome, que uma delas que eu escuto, que uma das comemorações existia um circo na cidade, e o elefante desfilou pela cidade junto com a torcida, e aí virou o Elefante do Noroeste, mas são várias histórias que vamos deixar isso ainda como um mistério do porquê o elefante. Mas que Oliveira Andrade chutador, como é que um elefante ia pisar no pé do goleiro? Então torou o pé do goleiro, o goleiro ficou sem pé. Vocês pisaram o pé do goleiro, foi a primeira vez que eu ouvi, pelo menos. É Oliveira Andrade. Tem uma que o elefante fugiu no dia. Não, presidente, o Clodoaldo Patti conta mesmo, que o time ganhou uma competição importante aí, e normalmente quando ganha, desfila em carro aberto, em corpo do carro do corpo do bombeiro, que negócio todo. Aí como o circo tinha chegado aí, e circo quando chegava, pelo menos continua, acho que no interior continua sendo assim, lá em Muzambinha era assim, o circo dava dar uma passeada pra fazer uma propaganda, ó, tamo aqui e tal, entendeu? E então que tinha um elefante e que eles puseram uns 4, 5 jogadores na cacunda do elefante, entendeu? E aí ficou o Elefante do Noroeste. Essa é a versão mais crível, viu, presidente? É verdade. É que eu aposto, né? É que eu acabo passando à frente, é essa mesmo. Eu acho que é a mais crível. Ô, presidente, só uma pergunta aqui do nosso ouvinte, que ele é o Raul Bianchi. O senhor tem conhecimento, evidentemente que cada um cuida do seu, né? O senhor tem conhecimento da situação financeira dos outros clubes do interior que estão, por exemplo, disputando as quartas de final também? Por exemplo, o Novo Horizontino, o próprio Botafogo. E todo mundo apertado. Porque... Eu sei que o Novo Horizontino tem um grande patrocinador, muito forte, das vidas de Novo Horizonte. Sei que o Botafogo tem suas dificuldades, mas a grande diferença deles para a gente, independente de entrar no mérito das contas privadas do clube, a maior diferença deles para a gente nesse momento é o Botafogo tem um estádio com grande capacidade, o estádio Ribeirão Preto, capaz de receber e apto a receber o jogo. Foi o que ele fez. Novo Horizonte é a mesma coisa, tem uma arena, não é tão grande, mas é apta, está pronta, tem as capacidades mínimas exigidas e é apta a receber um grande jogo.
eles vão fazer, e o Linense ainda tem que lutar para chegar nesse nível e ter um estádio com a mesma capacidade e a mesma capacidade física e de receber grandes jogos. Presidente Zé Hugo Moreira, presidente do Clube Atlético Linense, muito obrigado pela longa, esclarecedora entrevista. Foi muito bom conhecer o senhor pelo ar. Grande abraço e bom dia. Muito obrigado, meu grande abraço. Eu estou com um amigo em comum, um grande amigo em comum nosso, mandando um abraço também, que é o Jamil Buchala. É um grande amigo meu. Jamil Buchala, esse aí pode falar de boi. Esse pode falar de boi, de brete, de piquete, entendeu? Pode falar de Ivomec, pode falar de braquiária. Jamil Buchala é o rei do gado, 70 mil cabeças de Nelore, cruzamento industrial com Red Angus. E é uma grande pessoa, um grande amigo, e mandar um abraço também. Muito obrigado, muito obrigado. Outro dia casou-se uma sobrinha dele aqui numa festa que teve aqui na estação ferroviária de São Paulo, aqui no Júlio Prestes, né? Tava o 98% do PIB brasileiro no casamento lá. E o Jamil Buchala, foi uma festa. O senhor tava lá, não? Tava sim, claro. Eu fui lá, eu saí às 11 horas e tal, errei o caminho na volta, eu tava de Guarucope, e entramos na primeira e única vez que eu vi a tal Cracolândia. Sábado para domingo, à 00:30, um pouco menos, um pouco mais, eu fiquei horrorizado com aquilo lá. Pelo amor de Deus, na saída da Júlio Prestes, um lugar maravilhoso que o Zé Serra restaurou, entendeu? E aí, de repente, o oposto ali, né? A Cracolândia, que coisa terrível. O Jamil Buchala, com toda a família Buchala e os boiadeiros do Brasil todos estavam lá. Um abraço pro senhor, viu, presidente? Obrigado, Milton. Um abraço a vocês. Obrigado pela oportunidade de esclarecer toda essa celeuma toda aqui. E boa sorte. Na minha opinião, muito exagerada, mas eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado.